Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Graças a Deus, amém. A reunião de hoje tem o seguinte tema, anote: ouvintes, membros e discípulos. Parte 1. Esse tema vai se estender por 2 ou 3 partes, porque há muito o que se falar sobre isso. Ouvintes, membros e discípulos. Se você observar a vida de Jesus, as pessoas que rodeavam ele, você vai ver que havia ouvintes, pessoas que ouviam a palavra de Jesus, mas que não tinha e que não queria ter o menor compromisso com nada. Elas não queriam ter compromisso com Jesus, de fazer o que ele ensinava. Estavam sempre de longe, na hora do compromisso com as coisas de Deus. Sempre de longe. Como é também na igreja. Existem aqueles que gostam de ouvir a palavra da graça, mas que não têm o menor compromisso com nada. Não existe nela o fazer as coisas para Deus, a dedicação, como acontece com os outros que participam das coisas. Ela não se envolve, ela não participa de nada, mas gosta de ouvir o que eu prego, elogia. Olha, eu gostei muito da sua pregação, viu, pastor? Inclusive eu estava precisando muito dessa palavra. É uma pessoa muito educada, mas ela não tem compromisso com essa palavra que ela diz que gostou e que até então está elogiando. Essa pessoa podemos classificar como ouvinte da palavra, porque não há nela nenhum interesse, nenhum compromisso com a casa de Deus e com a sua palavra. A casa de Deus que eu me refiro é a igreja física, porque a verdadeira morada de Deus é a tua vida. Mas existe a casa de Deus, a física, o lugar que a gente se reúne para receber o seu conselho, a sua orientação. O ouvinte não tem compromisso com essa casa. Na hora de contribuir, isso quando contribui, ele dá uma ofertinha. Porque muitas pessoas estão ofertando, para ele não ficar sentado, ele se levanta e dá uma ofertinha também. Mas ele não é dizimista, como o discípulo é. E nem ofertante fiel, como é o discípulo de Cristo Jesus. O ouvinte. E o apóstolo Tiago fala sobre essa classe de pessoas em sua epístola, no capítulo 1, a partir do verso 22. Abra a sua Bíblia e vamos acompanhar em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Tiago 1, 22. Tornai, pois, praticantes da palavra. Não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, no início do verso, a palavra de Deus faz o convite. Ela exorta você, que é só ouvinte, a deixar de ser o quê? Ouvinte. Para a palavra dele, a de Deus, criar raízes em você e crescer em você, para que aconteçam os milagres. Se você só for ouvinte o tempo todo aqui em nosso ministério, você nunca vai ver nenhuma mudança surgir em sua vida. Nunca. Uma pessoa que é só ouvinte, só ouve e não se envolve, não tem compromisso com esse evangelho, ele não vai ver nenhuma mudança surgir em sua vida. Nada. A palavra pede
que você deixe de ser ouvinte e passe a ser o quê? Verdadeiro. Porque o ouvinte é aquela pessoa, como eu falei agora há pouco, que fala que a palavra é boa, que é maravilhosa, elogia, mas não aplica aquilo na sua vida. E quando eu não aplico na minha vida aquilo que eu estou falando com a minha boca, dizendo que é bom, que é maravilhoso, eu estou sendo o quê? Falso. Então a palavra pede aqui, eu declaro você tendo a mente de Cristo, que é importante que você deixe de ser ouvinte e passe a ser verdadeiro. Porque se eu falo uma coisa, em seguida eu não aplico na minha vida, eu estou sendo falso. E se uma pessoa é falso para com as coisas de Deus, ela será falsa em tudo. Se ela perder o temor e o respeito diante de Deus, lá fora é muito mais fácil ser falso, ser hipócrita, ser mentiroso, ser um bandidinho segundo a carne. Perdoe-me a palavra. Porque perdeu já o respeito diante de Deus mesmo? Não há nela temor. Se ela trapacear uma pessoa, ela dorme tranquilamente. Se ela roubar, se ela for desonesta, se ela der o calote, ela até baba no outro dia. Perdeu o respeito diante de Deus, acabou. Porque é a carne que está governando aquilo ali. A vida de Jesus está apagada. Eu me faço entender? Então o ouvinte é aquele tipo de pessoa que não tem compromisso. E o apóstolo Tiago segue dizendo, vamos acompanhar aqui o próximo verso. Vejamos uma vez mais o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com isso podemos entender algo a mais, que Deus não quer só pessoas que venham à igreja para ouvir. Ele não quer só ouvintes, Ele quer o quê? Discípulos. Diga, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não andava atrás de multidão. Ele queria sempre o quê? Qualidade. E quando Ele percebia que tinha muita gente ali só interessado nas bênçãos, Ele dava uma paradinha e falava, olha, vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Porque eu enchi a barriga de vocês. Porque eu multipliquei pães e peixes. Vocês estão atrás de mim por causa disso. Não é por causa do Deus que eu prego. É por causa dos milagres, é por causa das bênçãos. O nosso Senhor Jesus Cristo quer aqui na igreja Vida Cristã, em Cristo Jesus, discípulos. Ele não está preocupado com quantidade. Não se preocupe também não. Ai pastor, eu me preocupo tanto, eu queria tanto que a igreja tivesse mais pessoas. Ela vai ter. Porque é da qualidade que se faz uma quantidade boa. Então é isso que Deus pede na sua palavra. Deus não quer quantidade, Ele quer a qualidade. E qualidade acontece quando a pessoa se torna o quê? Discípulo. Porque é dessa qualidade que vai acontecer, que vai surgir uma quantidade boa, abençoada. Boa, boa! Ao ponto de alguém chegar aqui pela primeira vez, só de olhar para você se converter. Nossa, só de olhar para você eu vejo um brilho, eu vejo a luz de Deus. Nasceu dentro de mim a vontade de viver para o Deus que você serve. Quando a gente é discípulo, a luz de Deus abençoada, ela anda acesa dentro de nós. As pessoas vê Cristo em nossa vida. A pessoa sente vontade de servir o Deus que a gente está servindo. Eu declaro todos aqui se tornando discípulos do Cristo ressuscitado. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. E é verdade. Aquele que não tem compromisso com a palavra da graça de Deus, ele ouve e logo se esquece do que foi ensinado para ele. O ouvinte. Ele gostou enquanto ele estava aqui. Foi bom enquanto ele estava aqui, mas depois que ele passa por aquela porta, acabou. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, que está atento, que se envolve mesmo com a palavra da graça de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza.
No momento que ele precisa, por estar bem envolvido, por ser um discípulo de Deus, na hora que ele tem uma necessidade, na hora que ele precisa muito, vem o serviço de anjos, a proteção, o livramento, a existência das coisas em sua vida. Porque o que Deus fala aqui, ele recebe no coração. Ele toma posse, ele se entrega àquela palavra. Ele volta para casa pensando, meditando. E no seu dia a dia, ele transfere tudo aquilo que o pastor ensinou para a sua fé. Ele lembra, principalmente quando ele está enfrentando uma situação, de tudo aquilo que o Espírito Santo falou através da boca do pastor. E ele transfere para a sua fé as mesmas palavras, o mesmo idioma. E por este motivo é socorrido naquele momento. E escrito está: se for perseverante, não sendo ouvinte negligente, será bem-aventurado. Declaro você crendo no que você está lendo. Porque eu creio. E o que dizer, pastor, daquele que é membro? Falamos agora daquele que é ouvinte. Vamos agora para o membro. E o que dizer daquele que é membro? Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.